A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Espero que você, sua casa, sua família estejam abençoados debaixo das potentes mãos do nosso Deus. Eu quero me apresentar, você que não me conhece, eu sou o seu irmão e conservo em Cristo, Cassiano. E todas as semanas estamos estudando juntos um assunto de extrema importância dentro de um trimestre. E esse primeiro trimestre de 2020, que é os meses de janeiro, fevereiro e março, estamos estudando sobre a antropologia bíblica, ou seja, o estudo dos homens. Isso é de grande importância. Então você que entrou a primeira vez nesse canal, eu quero te convidar primeiramente a fazer a sua inscrição nesse canal. Desse lado aqui você deixa o seu joinha, o seu like para fortalecer esse canal e propagar essa mensagem. Antes de iniciar, por favor, faça isso. Deixe o seu like, é muito importante para que o YouTube venha divulgar essa mensagem a outras pessoas que não conhecem. E você que nos conhece e está sempre conosco, eu quero dizer que para mim é uma grata satisfação, uma alegria imensa, uma honra estar aqui para compartilharmos juntos de todos esses estudos bíblicos, de tudo isso que Deus tem falado conosco. E nesta ocasião nós iremos estudar um assunto de muita importância para entendermos as nossas origens. E o tema de hoje, da lição de hoje, é o início da civilização humana. É a lição de número 8. Você que não conhece a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é ela que está por trás da edição da nossa revista, que tem as lições a respeito da antropologia bíblica. Se você não tem essa revista, se você não acompanha as EBDs, as escolas bíblicas dominical, nas Assembleias de Deus, nem nas igrejas pentecostais que usam esta revista, não tem importância. Nos acompanhe, esteja conosco e participe deste momento, que é um momento tão importante de estudarmos a palavra de Deus. Dê uma olhada na nossa playlist, você vai ver outros vídeos a respeito desse assunto, desta doutrina bíblica. E hoje, nesta sétima lição, nós vamos estudar sobre o início da civilização humana. Então é importante você conhecer esse conceito de antropologia. E o que seria a civilização? A civilização é um conceito um tanto complexo que mistura a história e a antropologia. Segundo a cultura do evolucionismo, a civilização humana, ela seria o ápice da evolução dos seres humanos. Quando se fala em civil, nós aí abrangemos duas palavras que têm uma etimologia do latim. Por exemplo, civita, que significa a cidade, ou seja, lugar onde habitam os civis, e civil, que é cidadão. E quando se fala em civil, fala em cidadão com os seus conceitos históricos, costumes, ou seja, um civil ou um cidadão, ele tem os seus conjuntos de ideias, características e valores. E uma civilização é uma organização de povos, de pessoas que transfere esses valores. A civilização é o conjunto de povos, de pessoas que levam adiante as suas ideias, seus valores, seus costumes. E quando se chega ao ápice de determinados conceitos, aí existe uma definição de que tal povo está civilizado. Na verdade, a civilização é uma ideia que está oposta aos conceitos bárbaros. Ou seja, quando o homem deixa de ser primitivo, ele passa a ser civilizado. Essa é a ideia central da civilização. Um pensamento de Sigmund Freud já dizia o seguinte, que o primeiro homem que tratou seu inimigo com injúria em vez de o apedrejar, este foi o homem que inaugurou a civilização. Então, a civilização bíblica, ela começa desde Gênesis, no capítulo 2, 3, principalmente no capítulo 4. No capítulo 4, onde nós percebemos a criação da primeira cidade. A ciência diz o seguinte, que a civilização, segundo a geografia, ela surgiu ali entre o Catar e a Arábia Saudita, o Kuwait,
ou seja, a região da Mesopotâmia. E a palavra Mesopotâmia vem da etimologia de duas outras palavras, meso, meio, e pótamos, rio, ou seja, é a terra no meio dos rios, a terra que nasceu Abraão, conforme a Bíblia. Não só Abraão nasceu na Mesopotâmia, como ali no meio dos rios, Gênesis capítulo 2, versículo 10, diz que o Éden era ali. Então toda a civilização veio dali, veio da Mesopotâmia. E por estudos mais apurados, mostra que por sucessivas imigrações, o homem passou a povoar o antigo continente que é a Europa, mas o homem saiu dali, da Ásia Central e da Ásia Menor. Foram os descendentes de Sem, Cã e Jafé, dos filhos de Noé. E todos descendiam de um mesmo eixo genético, da mesma civilização, ou seja, foram sem dúvida alguma os descendentes de Caim e de seu irmão Sete. Isso é bom que fique muito claro, muito explícito na sua cabeça e na cabeça dos seus alunos, seus respectivos alunos, em seu plano de aula. Nós vamos estudar nesta lição 3 pontos que são principais para o desenvolvimento dessa aula. O primeiro é a origem da civilização humana. E nela, o nosso objetivo é conceituar o que é isso. 2. O ponto 2 é civilização e conflito. Nós vamos correlacionar. O nosso objetivo neste ponto é correlacionar isso. Civilização e conflito. 3. É mostrar o Deus que intervém na civilização. Então, o objetivo desse terceiro ponto é demonstrar o Deus que se interveio na história de toda a civilização. E o ponto central desta lição é esclarecer que Deus intervém na civilização humana, ou seja, Deus está por trás de toda essa história. É muito importante saber disso. Vamos ao primeiro ponto. A origem da civilização humana, conceituar aonde iniciou a civilização humana. A Bíblia mostra aqui que a civilização humana ela começou em termos de cidades e povos em Gênesis no capítulo 4, quando Caim inaugurou a primeira cidade em homenagem a seu filho Enoque. Não foi o piedoso Enoque que andava com Deus, mas o Enoque, filho primogênito de Caim. Então, quando o filho de Caim nasceu, Caim fez uma cidade e inaugurou a cidade, dando a ela o nome do seu filho como homenagem ao seu primogênito. E todos os descendentes de Enoque seriam os povos ou a população que iria ocupar aquela cidade. Dali povoou aquela cidade os demais descendentes de Caim e também possivelmente os descendentes do seu filho mais velho, Enoque, ou seja, seus netos e bisnetos. E nessa cidade, essa população ali deu início à primeira civilização, ou seja, o primeiro povo que cresceu ao redor de conceitos, de ideias e de valores. E se nós formos olhar para o latim, se a palavra civita é cidade e a palavra civil, de onde deriva civita, são os seus cidadãos, ali estão cidadãos, ali estão as cidades, ou a cidade e o seu cidadão. Toda aquela cidade, ela cresceu e foi povoada dentro de alguns conceitos, de algumas ideias. Se você viaja para Londres, viaja para Nova York, conhece o Rio de Janeiro, conhece Recife, percebe que cada cidade, por mais globalizado que sejam as ideias, todas as cidades crescem ao redor de costumes e valores diferentes. O conceito e o ponto de vista de um povo é diferente do conceito e ponto de vista de outros povos em detrimento de algumas ideias. Ou seja, cada um enfrenta um tipo de problema de uma forma, conforme foi ensinado desde berço. E isso está embutido no DNA cultural de cada civilização. E o subtópico 2 fala sobre o casamento como base da civilização. Ou seja, Deus começa toda a civilização com um cônjuge, com um casal, um homem e uma mulher. Depois esse casal forma uma família. Depois essa família, ela cresce. E da família vem a igreja. Então, olhando nesse conceito, depois de família vem igreja, a igreja, da igreja vem os povos, depois dos povos vem o Estado. Mas assim, independente que haja a igreja ou não nesse meio, a grande questão é que de um casal vem a família, da família vem povos e dos povos vem o Estado, dentro dessa importância. Então,
Tudo começa, fazendo a redundância, do princípio. O princípio de tudo é um casal, como foi Adão e Eva, como foi Caim e sua esposa, uma de suas irmãs que, claro, saiu com ele, fugiu com ele, inauguraram uma nova civilização, criaram uma nova civilização. A grande ideia é que o conceito de civilização começa de um casal, depois de um casal, família, depois da família, povo, e depois do povo, o Estado. Então o Estado não está acima de tudo. Quem está acima de tudo é o casal, família. Depois de casal e família, aí vem os povos. Depois dos povos, aí vem o Estado. Subtópico 3 diz assim: a subsistência da civilização. Ou seja, para essa civilização ela sobreviver, era necessário trabalho, produção e economia. A economia, ela não funciona sem a produção, e a produção, ela não funciona sem o trabalho. Em todas as grandes empresas existem 3 áreas: o setor primário, secundário e terciário. Por exemplo, alguns setores são desvalorizados em detrimento de outro, mas a verdade é que uma empresa ela só funciona com os 3 setores. Por exemplo, a empresa ela pega aquela matéria-prima e trabalha com aquela matéria-prima, trazendo-a para dentro da indústria, para a área de produção. Chega na área de produção e está no setor secundário. E é o setor secundário que transforma aquela matéria-prima em objeto de mercado. Por exemplo, numa usina de cana-de-açúcar, quem trabalha no setor da matéria-prima são os cortadores de cana, são as pessoas que trabalham na lavoura, que são menos valorizados. Mas se eles não cortam a cana não iria para dentro da indústria. E quando a cana chega dentro da indústria, lá na indústria passa pelo processo transformando aquela cana em açúcar. E aí o setor ele se organiza para vender aquele para o mercado. Mas se olhar isso em cadeias, um depende do outro. Então Deus fez a civilização assim, e tudo é trabalho, independente que o homem trabalhe como um rurícola, como um agricultor, ou trabalho mais simples, dentro desse conceito, todos são valorizados, porque desde aquele que trabalha com a matéria-prima, até aquele que trabalha com a industrialização no processo, fazendo da matéria-prima um produto de mercado, até aqueles que o vendem, ou que trabalham no marketing da empresa, todos têm o mesmo valor. E a Bíblia mostra em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 20, a respeito da descendência de Caim. Os homens que, nos seus trabalhos, eles evoluíram, eles desenvolveram grandes atividades. Por exemplo, um dos descendentes de Caim, que era Lameque, um dos seus filhos era Jabal. E a Bíblia mostra que os filhos de Jabal, eles foram responsáveis pela pecuária, no capítulo 4, versículo 20 de Gênesis. Eles foram responsáveis pela pecuária e por aqueles que habitavam em tendas, e não eram tendas simples, nós estamos falando em uma tecnologia ainda primitiva. Então nós entendemos que a partir dali os homens desenvolveram a arquitetura e a pecuária. Então está aí os descendentes de Jabal desenvolvendo a agricultura e a pecuária, e sempre produzindo na área da arquitetura e na área da pecuária, ou seja, criação de animais, criação de gado. Já o seu irmão Jubal, ele era Jabal, e Jubal, a Bíblia mostra que Jubal, ele foi um homem que desenvolveu a cultura da música. Os seus descendentes eram um grande musicista. A Bíblia diz que eles eram peritos em tocar órgão e harpa. Então nós vemos aí pessoas que desenvolveram o trabalho de arquitetura e também engenharia civil, construção civil no geral, como também pecuaristas, vindo da descendência de Lameque, através de Jabal e através de Jubal, o irmão de Jabal. Ali surgiram músicos, musicistas, grandes artistas, quem sabe poeta, olhando dentro desse contexto. E a Bíblia agora mostra no versículo seguinte, versículo 22, que Tubal-Caim, que era um dos seus irmãos, foi através dele, dos seus descendentes, que foi desenvolvido a metalúrgica. O homem começou a trabalhar com os metais bronze, ferro e cobre, possivelmente o cobre e o ferro. E daí surgiu ferramentas como, por exemplo, machado, faca, facão, espada, e também com isso armas de guerra, ou seja, o poder bélico, ele foi suprido pela inteligência dos descendentes de Tubal-Caim. Estava ali agora um povo desenvolvendo armas, poder bélico,
e ferramentas de trabalho, enquanto o outro desenvolvia na arte, música, poesia, enquanto o outro povo estava desenvolvendo a arte da pecuária e da arquitetura. Então foi os descendentes de Caim, né, principalmente os filhos de Lameque, eles foram povos que desenvolveram grandes tecnologias para a sua época. Então isso são marcas, características de uma civilização moderna. Vamos para o ponto seguinte. Então, o trabalho e a produção, ele desenvolveu uma civilização mais inteligente, o homem buscando sempre tecnologias dentro da sua cultura. O ponto 2 fala sobre civilização e conflito, correlacionado. A Bíblia mostra o primeiro conflito, Caim e Abel. São dois homens que ali seriam duas descendências, mas duas mentalidades diferentes. A Bíblia diz que Caim, ele trouxe legumes e frutos dessa terra, da lavoura que ele plantava, como sacrifício a Deus, e em contrapartida Abel trouxe a melhor de suas ovelhas para sacrificar ao Senhor, o melhor de seus animais, de seu cordeiro. A grande questão não foi o sacrifício de ambos, mas foi a vida de ambos. A Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Não rejeitou primeiro a oferta, rejeitou primeiro Caim. Então, se o ofertante for ruim, a oferta não pode ser boa. Mateus, me parece, capítulo 5, versículo 23, Jesus falou assim: quando trouxeres uma oferta e lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é eu ter alguma coisa contra ele, mas ele tem alguma coisa contra mim. Jesus falou: depressa, deixa a tua oferta no altar e primeiro vai depressa e reconcilia-te com o teu irmão para que depois você apresente a tua oferta. Então, a grande questão é que a oferta não está acima do meu comportamento, do meu caráter, da minha vida com Deus. Caim, me parece que pensava isso, que a oferta estava acima de qualquer coisa, e não era assim. Para que a oferta fosse boa, ele tinha que ser um bom ofertante. Abel aprendeu direitinho com Adão a respeito de como tratar Deus, quem é Deus, a pessoa de Deus, enquanto Caim parecia ser mais um interesseiro, dar a Deus para receber de volta. Não está muito diferente do que se prega hoje por aí afora, não é verdade? Um evangelho de trocas, de barganha, um evangelho que as pessoas se locupletam daquilo que oferece a Deus para receber de volta em dobro. Isso não é evangelho. Inclusive isso desde Gênesis capítulo 4, que está muito claro nos primeiros versículos até o versículo 7, mostra aí que realmente foi a derrocada da vida de Caim, foi pensada dessa forma. Mas o subtópico 2 fala o seguinte: a cidade de Lameque. Aquela cidade era o protótipo de uma grande metrópole violenta. A Bíblia mostra que os descendentes de Caim, que nasceram ali na cidade de Enoque, não eram bons. Por exemplo, um dos seus netos, que era Lameque, ele foi o primeiro homem a praticar a bigamia ou a poligamia. A Bíblia mostra que ele teve duas mulheres, Ada e Zilá, e aquelas duas mulheres lhe deu alguns filhos, e ele matou dois homens por conta, talvez, dos ciúmes com aquela mulher, por motivos banais, motivos bobos. Ele foi o primeiro homem a cometer um duplo homicídio. E aquele homem era tão orgulhoso das coisas que fazia que ele compôs até uma música em homenagem àquela ação, àquele homicídio duplo. Quantas vezes a mídia televisiva, a internet, os canais abertos e fechados estão patrocinando a violência através de letras de música, ritmos de periferia ou não, dos lugares mais distantes aos mais próximos, por conta da globalização das informações. As pessoas obtêm um produto através da mídia televisiva ou da internet, que são as piores podridões embaladas, piores lixos embalados em caixinhas de presente. São músicas que são verdadeiras aberrações, apologia ao uso de drogas de forma muito aberta. Todas as drogas ilícitas ou ilícitas, hoje, as músicas, boa parte delas, músicas do conteúdo juvenil, está fazendo apologia ao uso de drogas, não sabendo que, além das drogas ser grandes alucinógenos que mexem com o comportamento do homem, por trás das drogas está também um narcotráfico, ou seja, o tráfico só existe por conta das drogas, e se o tráfico existe por conta das drogas, existe também o crime que patrocina o narcotráfico, que patrocina também as vendas de drogas, de arma, roubo de carga, tantas coisas que estão embutidas em todo esse contexto deste mercado negro. Então, quando o homem ele faz apologia às drogas, ele também está fazendo apologia aos crimes que se cometem em nome do tráfico, em crimes que se cometem em nome de todo tipo de máfia.
Então nós vemos hoje, expressamente, de forma muito clara, muito explícita, as pessoas fazendo apologia à violência, tal como Lameque fez. São os mesmos poemas, sem contar aquelas músicas que o jovem fala que vai dar tiro, vai fazer, vai acontecer, vai matar. Infelizmente, desculpe falar dessa forma, mas eu tento ser muito claro. No nosso canal aqui, particularmente, que é um bate-papo, eu não uso muito formalismo. Eu uso aquela linguagem reta e direta. Então, o que se vê hoje não é diferente do que se via antes. É uma civilização fazendo apologia à violência, conforme aconteceu naquela época. Subtópico seguinte, a tecnologia. Nós vemos aqui evolução tecnológica versus evolução espiritual. Enquanto a descendência de Caim buscou, através de Jabal, de Jubal e de Tubal-Caim, buscou aí um avanço tecnológico na área da arquitetura, da pecuária, da música, da arte, das armas, né, do poder rebélico e das ferramentas de trabalho como todo no geral, né, a metalúrgica e outras coisas se desenvolveram. Em contrapartida, os descendentes de Sete foram descendentes piedosos, que se preocupou mais em buscar a Deus. Talvez surja daí o conceito de que geralmente alguém espiritual é pobre, alguém espiritual não gosta de estudar, alguém espiritual não gosta muito de trabalhar, se preocupa muito com a religião. Por isso que Karl Marx falou que a religião é mãe da miséria. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus deixou muito claro que fez o sol para justos e ímpios. A gente só vai colher aquilo que planta. Infelizmente, a nossa igreja, no contexto geral, por uma influência talvez jesuítas e de uma teologia da libertação que não pode libertar nem a si mesmo, dos nossos ancestrais, quando povoaram o Brasil, ensinou que miséria e religião andam de mãos dadas, pobreza e religião andam de mãos dadas, porque é honesto ser pobre e ser religioso ao mesmo tempo, e é desonesto ser rico, quando a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, no Antigo Testamento, os grandes homens de Deus, por exemplo, os patriarcas, eram um homem rico, e eu não estou aqui pregando a teoria, porque não é teologia, a teoria da prosperidade. Eu sou contra, definitivamente eu sou contra a teoria da prosperidade, mas eu acredito na prosperidade bíblica de Deuteronômio 28. Eu creio naquilo que está escrito em Gálatas, que aquilo que o homem plantar, isso também colherá, Gálatas 6, 7. Então Deus, ele é ético. Deus, ele não permite que você colha o que você não plantou. Agora ele te dá várias sementes, cabe você escolher o que vai plantar. E a descendência de Caim resolveu plantar para recursos tecnológicos, para avanços, para conhecimento, ou seja, só na área das ciências. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis que os descendentes, os filhos de Deus, se casou com os filhos dos homens. Deus tratava a descendência de Caim como filhos dos homens apenas, ou seja, não conheciam a Deus. Enquanto os descendentes de Sete eram homens piedosos, mulheres piedosas, pessoas de Deus. Mas talvez, pelo menos é o que o contexto nos ensina, cansado da pobreza e de escassez, os pobres resolveram se aliar aos ricos, se casarem. Por isso que na época de Noé, a Bíblia diz que muitos casavam e davam-se em casamento. Então daquela mistura que descenderam, a Bíblia mostra grandes guerreiros da época, gigantes, homens de batalhas, porque veio de uma linhagem de pessoas piedosas com pessoas ricas e ímpias, né? Essa mistura aí que está clara no capítulo 6 de Gênesis. Mas a grande questão é que um resolveu desenvolver um lado e o outro resolveu desenvolver o outro lado. Quando a Bíblia mostra que você pode ser capaz de ser um homem rico e abençoado por Deus. E também a Bíblia mostra que você pode ser pobre e ir para os céus sem nenhum problema, porque a tua espiritualidade não tem nada a ver com as tuas finanças. As tuas finanças dependem de teus esforços, teu trabalho, a tua produtividade. Foi isso que nós falamos no conceito passado, agora há pouco, sobre trabalho. Então, o trabalho é para que o homem produza e para que haja economia dentro de uma civilização. Quando a economia é forte, o povo financeiramente é mais forte. Foi isso que aconteceu com a descendência de Caim. O Deus que intervém na civilização. Então, o nosso objetivo é demonstrar o Deus que se intervém na civilização. O primeiro subtópico diz assim: a intervenção na biografia de cada homem. Ou seja, de cada indivíduo desde o nascimento, Deus se intervém.
Por exemplo, você que está me assistindo, nós não somos fruto do acaso. Nós não somos resultados do acaso, fruto de um relacionamento implanejado ou um acidente de percurso. Não. No momento que o homem ou a mulher se relaciona, o homem ele consegue liberar de dentro de si cerca de 33 milhões de sementes. E dessas sementes, ou seja, no ato da ejaculação, dessas sementes, só uma fecunda. E essa semente que fecundou foi você. E essa semente que fecundou fui eu. Eu sempre falo isso. Haveria outro mais forte que eu? Sim. Mais bonito? Possivelmente. Mais inteligente? Também. Mas Deus escolheu que eu nascesse. Quais foram os critérios? Não sei. Porque isso não vem de vós. É dom de Deus. Foi pela graça, foi pela misericórdia. O Senhor nos escolheu do ventre da nossa mãe. Quando a Bíblia fala que Deus nos escolheu, não foi só Jeremias, foi cada um que está me assistindo agora. Deus nos escolheu do ventre da nossa mãe para um propósito. Cabe a nós, dentro do nosso livre-arbítrio, conforme a lição passada, escolher cumprir esse propósito ou não. Deus é soberano, mas pela sua justiça ele respeita a decisão do ser humano. A grande questão que eu falo aqui é que Deus interveio, ou seja, se não fosse Deus, nenhum de nós estaríamos vivos, seríamos projetos abortivos. Então nós estamos aqui apenas, não por méritos próprios, por vontade de Deus. Vamos para o subtópico 2. A intervenção de Deus na história da civilização. A Bíblia mostra Deus se intervindo na história de muitas civilizações. E um exemplo delas é o próprio Israel. A Bíblia mostra aí que Israel ficou, por exemplo, o povo hebreu ficou 430 anos no Egito. Se não fosse a mão de Deus, aquele povo seria exterminado. Depois Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito. Aquela saga que seria uma jornada de um trajeto de 11 a 15 dias, demorou 40 anos. Só ali no deserto, aqueles 40 anos seriam o suficiente para aquele povo ser exterminado. No entanto, não foi. Passou por vários perigos no deserto, mas Deus deu vitória ao seu povo. E quando a gente fala, ali desde quando Jerusalém, tantas vezes que Jerusalém foi povoada, tantas vezes que Jerusalém foi saqueada, tantas vezes que Jerusalém foi tomada, assaltada, e que o povo ficou disperso, e todos os cativeiros, Deus deu oportunidade, desde a Síria, Babilônia, até quando a Grécia ocupou o espaço de ser o império do mundo, Roma, e Deus continuou dando vitória ao seu povo, até no ano 70, quando Jerusalém foi saqueada, Roma foi incendiada, depois Jerusalém foi saqueada, o templo foi destruído, e achavam que era o final dos judeus. Até no espaço desse tempo, aí, os períodos turvos da história de Israel, quando achavam que Israel seria impossível, por exemplo, as 11 tribos não se sabe mais onde está. As 11 tribos estão até hoje dispersas, enquanto a tribo de Judá, ou seja, os judeus, permanecem vivos, até que a história mostra que no final da Segunda Guerra, em 1948, no mês, me parece, 14 de maio, Oswald de Aranha, um chanceler gaúcho, ele foi o último a deixar a sua assinatura aprovando Israel como um Estado. E desde então, Israel ele foi aceito como um Estado independente. A nação estava novamente refeita. Judeus vieram do mundo inteiro para voltar à região da Palestina. Isso se cumprindo o que Jesus disse, que quando a figueira começa a dar fruto, sabeis que próximo está o verão. Foi um milagre de Deus, levando em consideração que estava terminando ali a Segunda Guerra Mundial, onde Adolf Hitler ele com a sua Alemanha nazista, havia executado 6 milhões de judeus. Ou seja, mesmo com a morte de 2/3 daquele povo, mesmo assim, Deus ele se interveio em toda aquela situação. Todas as guerras que Israel enfrentou, que os judeus enfrentou, nós percebemos a mão de Deus. Não só Israel, mas como várias outras nações e civilizações existem até hoje por conta da misericórdia de Deus. Se não fosse o Senhor, o nosso inimigo teria nos tragado vivo. Na noite de São Bartolomeu, na Espanha, e a Santa Inquisição, quantos cristãos morreram? Tinha um conceito diferente do clero que predominava naquela época.
e Deus continuou livrando, deixando uma parte para que daquela pequena parte nascesse descendentes para continuar propagando as verdades de Deus. Deus poupou até povos que eram pagãos, né? Até algumas cidades e povos que eram pagãos, Deus poupou, a exemplo de Nínive, né? Através de Jonas, Deus foi lá e trouxe uma mensagem de arrependimento. Então Deus está por trás, está nos bastidores dos livramentos das grandes cidades. Quantas histórias aí nós vemos o terremoto do Chile e outros terremotos que aconteceram, catástrofes naturais que aconteceram no decorrer dessas histórias, guerras e tantas outras coisas que vieram para destruir, como por exemplo no Haiti, o terremoto que quase destrói toda a cidade, mas não destruiu, sabe por quê? Porque Deus estava se intervendo, ou seja, Deus estava agindo em prol de um povo. Por que Deus fez isso? Para que todo homem, e eu termino aqui, chegue ao conhecimento que é um só Deus, um só Salvador, Jesus Cristo. O subtópico 3 fala que Jesus Cristo é a solução para esse mundo. Jesus é a resposta. Jesus é a esperança. Então Deus permite que civilizações nasçam, que o homem morra e que outros nasçam, para que todos reconheçam que Jesus Cristo foi a maior manifestação do amor de Deus. Que sem Ele, que sem Jesus, não haveria civilização, não haveria descendentes. Jesus, quando teve a primeira oportunidade, no capítulo 4, versículo 18 de Lucas, para pregar lá em Nazaré, dentro de uma sinagoga, ele citou Isaías, capítulo 61, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para libertar, para curar. E a Bíblia mostra Jesus sempre operando maravilhas. A Bíblia mostra Jesus pregando por 11 vezes, mas a Bíblia mostra ele ensinando por 66 vezes. Ou seja, 6 vezes, o número de vezes que Jesus pregou, ele resolveu ensinar. Existem 35 curas catalogadas no ministério de Jesus. Então a prioridade dele não foi curar, não foi pregar, foi ensinar, para que o homem viesse ao conhecimento da verdade. E através desse conhecimento, João 8, 32 e 36, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então o eixo, o final de tudo é conhecer a Deus e ser uma civilização que vai morar nos céus. A Bíblia diz que a nossa cidade não está aqui. Paulo diz aos Colossenses que os nossos pensamentos, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, porque a nossa cidade está lá em cima. Nós somos cidadãos do céu. Então Deus, ele primeiro criou a civilização dos anjos, povoou os céus com anjos, arcanjos, querubins, serafins. E depois disso, Deus resolveu criar o homem a partir de um casal, criar toda uma civilização, conforme falamos. Veio o casal veio a família nasceu ali, a igreja, porque a ideia de sacrifício de Caim e Abel já era o nascimento da igreja, depois da igreja povos, depois do povos Estado. Então o mais importante que Deus criou foi casal, família, igreja. Mas com o objetivo, qual o objetivo? De fazer com que essa civilização terrena venha a ser uma civilização celeste. Como diz o poeta sacro, que haverá um tempo em que céu e terra serão a mesma grei. Quem conhece os hinos da harpa, o hino Plena Paz e Santo Gozo, número 3, diz assim, que nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Céu e terra a mesma grei é quando nós tivermos com o nosso corpo glorificados como legítimos cidadãos dos céus. Você vai abrir os olhos, vai estar nos céus, vai fechar os olhos, vai estar na terra. Não haverá elevador, não haverá nada que te leve, que te traga. Ou seja, nós seremos teletransportados pelo poder de um corpo glorioso que não respeita barreiras nem limite. Aquele corpo de Jesus que fez com que ele entrasse no cenáculo de porta fechada. Nós somos cidadão assim. E tal como ele é, nós seremos conforme a Bíblia. Então creia nisso. Diante das provas, das lutas, das dificuldades, persevere firmemente, de cabeça erguida, sabendo que você não é cidadão dessa terra. Que tudo desse mundo é transitório, coisas boas e ruins são passageiras. Você nasceu para habitar nos céus. Essa foi a nossa pré-aula de hoje. Deus em Cristo abençoe a sua vida profundamente. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Fale para a sua igreja, para os seus professores ou para os seus alunos, tá bom? Deus abençoe. Fique firme, fique na paz, fique com Deus. Até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.